Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 23, o ponto 4, que diz dispensacionalismo e as 70 semanas de Daniel. Então vamos entender a nossa visão e a visão do dispensacionalismo quando ele é comparado às 70 semanas de Daniel. Porque no estudo das dispensações existe algo que nós devemos explicar, ok? Eu considero assim uma das questões importantes no dispensacionalismo. O comentário diz: o plano de Deus na Bíblia é dividido em 7 dispensações. Aí eu coloquei um gráfico aí para vocês, que é a dispensação da inocência, antes deles pecarem, depois consciência, quando eles pecaram, governo humano antes do dilúvio, patriarcal, com os patriarcas de Israel, depois a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. Então, as dispensações, ela indica que vai haver um milênio aqui na Terra, ok? E assim passamos a defendemos que Jesus vai estar reinando sobre Israel, num corpo incorruptível. Mas eles receberão Jesus, porque Jesus aparecerá em glória, e Jesus será o rei. Aí eu comento abaixo: qual a influência das dispensações na escatologia? Existe um segmento de interpretação escatológica chamado dispensacionalismo. A essência desse dispensacionalismo é: Jesus voltará para sentar-se no trono de Davi e reinar por 1000 anos. Como eu disse, eu coloquei aqui no amilenismo, coloquei a essência do pensamento católico. Agora eu estou colocando a essência do pensamento dispensacionalista. O comentário prossegue: esse segmento se subdivide em pré, mid e pós-tribulacionistas, ou seja, esse segmento dispensacionalista tem essas 3 correntes, que aí eu vou explicar para vocês, né? Tudo ligado à grande tribulação. Pré é porque acredita que a igreja é arrebatada antes, né, da grande tribulação. Mid acredita que a igreja é arrebatada na metade da grande tribulação. E pós, porque a igreja seria arrebatada no fim da grande tribulação. Mas sendo essa grande tribulação a última das 70 semanas de Daniel, faz sentido acreditar que a igreja não estará mais aqui na Terra, porque a era da igreja acabou. Então faz sentido acreditar que a igreja é arrebatada, tá ok? O comentário prossegue: eles acreditam que as dispensações são sequenciais, sem interrupções. Sendo assim, a dispensação da graça terminaria no momento que iniciasse a dispensação milenial. Mas quando comparamos as 7 dispensações com as 70 semanas de Daniel, surge a pergunta: a última das 70 semanas, que é a grande tribulação, pertence a qual dispensação? Essa pergunta, será que ela pertence à dispensação da graça? A dispensação milenial, certamente, ela não pertence. Então, surge essa pergunta: a que dispensação pertence essa última das 70 semanas de Daniel? Será que ela foi uma interrupção na dispensação da lei e esses 7 anos retorna à dispensação da lei? Nós sabemos que o sacrifício de animais retornará. Nós estudamos a profecia de Ezequiel e eu mostrei para vocês que a profecia de Ezequiel fala do retorno do sacrifício de animais na primeira parte da grande tribulação. Que isso é até compatível com as 70 semanas. Porque Daniel diz que na metade da última semana ocorre uma interrupção no sacrifício e na oferta de manjares. Então, eu mostrei para vocês que a profecia de Ezequiel do retorno do sacrifício é na primeira metade da grande tribulação, dizendo que durante o milênio não tem sacrifício de animais, como alguns argumentam. Bom, o comentário prossegue:
Quando Jesus morreu na cruz, teve início a era da igreja. Essa morte marcou o fim da semana 69 e resta uma semana para se cumprir. Então, na morte de Jesus, a profecia de Daniel disse bem claro, ali se cumpriram 69 semanas. Resta uma a se cumprir, ok? Essa semana que resta, essa semana terá início após o fim da era da igreja, ou dispensação da graça. A grande tribulação marca o retorno da contagem das 70 semanas e também o retorno à dispensação da lei. Eu acho interessante que uma expressão que existia entre os pregadores das Assembleias de Deus, pregadores simples, mas que traziam um conhecimento antigo, né? Desde o tempo dos anabatistas. Então, uma frase muito comum era: o relógio de Deus com Israel parou. Só um grupo olhava para essa questão do relógio de Deus com Israel parou, que eram os dispensacionalistas, a Assembleia de Deus. Eu ouvia essa expressão quando criança na igreja, né? E acreditando que depois ele retornará durante a grande tribulação. Então o relógio de Deus parou para que ocorresse a era da igreja, mas esse relógio retornará. Isso é que sempre foi ensinado, ok? O comentário prossegue. Essa semana terá início após o fim da era da igreja ou dispensação da graça. A grande tribulação marca o retorno da contagem das 70 semanas e também o retorno à dispensação da lei. Bom, eu coloquei aí abaixo, então, um gráfico para vocês. Por quê? O que me parece é que a grande tribulação ela tem que ser um retorno à dispensação da lei. Até pelo sacrifício de animais que vai ocorrer, tá ok? Eu penso que faz mais sentido acreditar que ela faz parte da dispensação da lei. Por quê? As 70 semanas ela fala de uma interrupção em um processo. 7 anos antes dele concluir. Esse processo, ele parece fazer parte da dispensação da lei. Por isso, eu respondo dessa maneira essa questão. A grande tribulação faz parte da dispensação da lei ou da dispensação da graça? Eu vejo pessoas ensinando que faz parte da dispensação da graça. Que aí, quando termina a dispensação da graça, no fim da grande tribulação, começa o milênio. Bom, eu não consigo ver a grande tribulação como fazendo parte da dispensação da graça. E como eu vejo que no plano de Deus houve uma interrupção, o Messias morreu na semana 69, houve uma interrupção e a grande tribulação é o retorno, né, a essa interrupção, então por isso eu coloco a grande tribulação como pertencendo à dispensação da lei e não